Shalom a todos, mais uma vez. Shalom. Queridos, vamos falar de um tema que hoje, recorrente, eu o intitulo com Cuidado, que a luz que haja em ti não sejam trevas. Cuidado, que a luz que há em ti não sejam trevas. Vamos partir do texto de Isaías, abra por favor Isaías 24, 5 e 6. Há em ti não sejam trevas. Isaías 24, versos 5 e 6. Diz assim o texto: na verdade, não estou lendo o Diário do Aço de hoje, não estou lendo o Estado de Minas, não estou lendo Folha de São Paulo, o New York Times, estou lendo as Santas Escrituras. Isaías capítulo 24, versos 5 e 6, diz assim: na verdade, a terra está contaminada por causa de quem? Dos seus moradores. Porquanto, o quê? Transgridem as minhas leis, as minhas instruções, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, o que consome a terra? A maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam o quê? Culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão, ou seja, poucas pessoas restarão. Nós estudamos aqui na última paraxá, na última porção das Santas Escrituras, no Shabat, acerca de bênçãos e maldições. E como eu gosto sempre de lembrar, a nossa oração diária, no mínimo 2 vezes ao dia, o Shema Israel, ouve Israel, e nós como israelitas, nós fazemos um comparativo ao Shema ao que foi estudado no Shabat, ou seja, Monte Ebal, Monte Gerizim, bênçãos e maldições. Tem uma parte ali que é só bênção, né? Darei a chuva da vossa terra no seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal, o vosso vinho, o vosso azeite, e todo mundo fala de forma bem efusiva. Lembrando que o povo de Deus que estava no monte, que estava ali dividido nos 2 montes, tanto falavam amém para as bênçãos, quanto falava amém para as maldições. E mais uma vez, amém significa El Melech Neeman, ou seja, o Eterno, o Deus, o Todo-Poderoso, é Rei e fiel. É isso que significa amém. Não é assim seja. Toda vez que falamos amém, nós estamos declarando a soberania de Deus, a supremacia de Deus. E lá tanto falavam amém, ou seja, o Eterno é Rei e fiel, tanto para as bênçãos quanto para as maldições. E eu já estou percebendo com os meus ouvidos que tem pessoas que na hora que chegam na segunda parte, já não estão falando. E aí eu fico pensando, mas peraí, se o povo lá no Egito, prestes a entrar na terra prometida, foi-lhes dada uma palavra de bênção e de maldição, e eles disseram amém, será que nós estamos recusando esse amém de Deus? Será que nós estamos nos recusando a dizer que o Eterno, Ele é Rei e fiel? Será que Ele é Rei e fiel apenas para as bênçãos? E não é Rei e fiel para fazer cumprir a sua palavra em nós? Será que nós estamos aqui como alguns, brincando do 5º Evangelho? Vamos fazer o 5º Evangelho, vamos grifar aqui na palavra: tudo posso naquele que me fortalece, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e todas as palavras de bênção eu começo a grifar, e quando vem alguma palavra mais pesada, bom, isso aqui não é para mim, isso aqui é para o outro. Será que é assim que nós podemos ler as Escrituras? E ficou muito bem evidenciado no último estudo que o Eterno nos dá as bênçãos todas, tanto bênçãos quanto maldições, são condicionadas. Condicionadas, tem um se antes.
Olha lá, se diligentemente obedeceres a meus mandamentos que hoje vos ordeno, não está escrito ali, se obedeceres os meus mandamentos, não é isso que está escrito, é se diligentemente. E Yeshua fala uma coisa que eu gosto muito, né, que fala assim: se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino de Deus. Ou seja, não é essa justiça que nós estamos acostumados com ela. Não tem lugar para humanismo, não tem lugar para flexibilização dentro daquilo que é a palavra do Eterno. Nós não estamos aqui para ensinar que o nosso Deus é um Deus bonzinho, nada obstante ser um Deus de amor, um Deus que quer a nossa aprovação, um Deus que elaborou um plano para nos resgatar das trevas e nos transportar para a luz. Tudo isso Ele fez por amor, mas Ele também é justiça. Ele é justiça, Ele é reto, nele não há nenhuma sombra ou variação de mudança, dizem as Escrituras. Então, quando esse texto, eu olho para esse texto e diz que a terra, na verdade, está contaminada, não por causa dele, por causa de Deus, mas por nossa causa. Espera aí, eu estou contaminando? Sim, você está, eu estou, estamos contaminando a terra. Como que nós contaminamos essa terra? Quando nós não somos luz. O título já é esse: cuidado, que a luz que há em ti não sejam trevas. Nós não podemos, em nenhuma hipótese, chamar o errado de certo e nem o certo de errado. Existe um padrão que ele é absoluto. É o único absoluto que há na face da terra. É o único absoluto em quem nós cremos. E glória ao Eterno por isso, que é as santas instruções dele, do Eterno. Ele nos deixou essas santas instruções para que nós possamos o quê? Retificar os nossos caminhos. Todos nós estamos tortos, levamos uma vida torta e precisamos endireitar, precisamos colocar isso no eixo, no prumo. É aquela parede que o pedreiro fez sem usar o prumo. Na hora que você bate o prumo lá, está aquela barriga ali que passa um homem na linha do prumo, e agora ela precisa ser ajustada. Será que nós vamos encher isso aí de massa? Vamos deixar uma massa de 50, 60 centímetros para cobrir esse buraco? Não. O próprio Eterno nos dá uma solução. Importa-nos nascer de novo. Ou seja, derruba essa parede, vamos construir outra agora. E agora com base num alicerce, nós vamos cavar uma profunda vala, conforme diz a Escritura. Nós vamos cavar uma profunda vala, fazer um alicerce agora, até encontrarmos a rocha. Quem é a rocha? Yeshua. Até encontrarmos Yeshua. E nele, aí sim nós vamos edificar. E aí se nós assim agirmos, nós somos chamados do quê? De sábios. O próprio Yeshua disse isso. Que aquele que constrói sobre a rocha, ele é sábio. Pode vir ventos, tempestades, mares, pode jogar onda em cima, não vai acontecer nada. Por quê? Porque ele está firme na rocha. Ao contrário de quem leva uma vida humanista, de quem leva uma vida relativista, quem flexibiliza a palavra de Deus, não, as coisas são bem assim, afinal de contas o eterno Deus, Ele é amor, Ele há de me perdoar por isso, por aquilo outro, e por aí vai. É aquilo que eu falei, nós temos as melhores desculpas para os piores pecados, desde deixar de guardar o Shabat, até desonrar o pai ou a mãe, ou um assassinato, qualquer pecado desse aqui, nós encontramos, o ser humano encontra uma desculpa para ele. Isso, gente, é o nosso eu. Isso significa, eu continuo no controle da minha vida. Isso significa, eu não nasci de novo. Isso que significa, preciso nascer de novo. Então, quando eu olho, quando eu ouço as palavras de Yeshua, importa-vos nascer de novo. E aí eu me lembro de outro episódio, Pedro estava andando com Yeshua, participando dos milagres de Yeshua, bem na fita, todo mundo que olhava para Pedro estava ali juntinho de Yeshua, mas ouve de Yeshua o seguinte: Pedro, quando te converteres, peraí, como assim?
Que isso, senhor? Se fosse um de nós, ia dar salto dessa altura. O que é isso? Está ficando doido? Você está me julgando? Sou convertido, hein? Me converti lá em 1900, não sei quanto. Fui batizado em nome de Yeshua ou de Jesus. Eu tenho tantos anos de ministério, frequentei escola A, escola B, escola C. Fui consagrado isso, fui consagrado aquilo. Aqui, quando te converteres, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, Pedro, pensando que era um convertido, não havia ainda nascido de novo, estava cheio dele mesmo, cheio de convicções próprias, ao ponto de dizer para Yeshua, o Filho de Deus, para frustrar um plano do Pai. Porque se ele tivesse plugado ali minutos antes, ele declara mediante um atuar do Espírito do Eterno, ele declara que Yeshua era o Messias, mas minutos depois, ele dá um grande passo de retrocesso. Ele retrocede de forma violenta, esquecendo que os planos do Eterno jamais podem ser frustrados. E eu estou aqui para quê, gente? Para falar com todos vocês, e é lógico que isso serve para mim também, que Deus, o Todo-Poderoso, está nos dando a todos, concedendo a todos uma oportunidade ímpar. Talvez nunca mais tenhamos uma oportunidade dessa, de nos apegarmos à sã doutrina, tudo que é são, não é são? Tudo que é são, tudo que é justo, saudável, uma sã doutrina. E aí Paulo vem dizer o quê? Tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Ou seja, as instruções, as santas instruções, é por elas que nós devemos nos conduzir, é por meio delas que nós vamos prestar contas. E não pensemos que não vamos prestar contas, pois vamos. Ouviremos um dia o nosso nome em alto e bom som, como um flash em questão de segundos, toda a nossa vida passando aí. Hoje, na tecnologia que nós conhecemos aí, em 3D, 4D, 5D, isso vai ser fichinha. Ser fichinha. Nossa vida vai passar numa fração de segundos e a única coisa que vai restar é nós prostrados com o rosto em terra, aguardando uma das seguintes frases: vinde benditos de meu Pai. A primeira é a que todos querem ouvir. Vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado, desde a fundação do mundo. Só que tem aquele grupo que está contido lá em Mateus 7, 21, 23, que pensa que está salvo, é o grupo que Pedro estava, até um determinado ponto, e que felizmente para Pedro teve tempo de corrigir, de edificar, e que ouvirão, pensando que vão ouvir, vinde benditos de meu Pai, ouvirão, apartai-vos de mim, nunca vos conheci, vós que praticais a anomia, a iniquidade, o que é contra a lei, o que é contra a instrução. E aí, queridos, falei também no Shabbat que nós estamos num vestibular. Aliás, nós já passamos no vestibular. O fato de estarmos aqui, nós já fomos selecionados para estarmos aqui. Agora nós estamos na faculdade. Nós estamos numa faculdade. E nós precisamos de concluir esse curso para obtermos o nosso diploma de aprovação lá na frente. Precisamos. E nesse curso do mundo que o Eterno está nos permitindo, Ele está nos dando todas as oportunidades de retificação. Ninguém, absolutamente ninguém, poderá tentar se excusar. Senhor, mas como, Senhor? Não tem isso. Por quê? Porque a própria palavra diz que o Espírito do Eterno, o Ruach HaKodesh, em hebraico, o Espírito do Santo,
ele nos convence o tempo todo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, aquela voz que eu ouço e que vocês também ouvem: opa, não faça isso, não seja assim, sim, sim, não, não, o que é certo, o que é errado é errado, né? Ah, não, mas... né? E aí nós ignoramos essa voz, e toda vez que nós ignoramos essa voz, nós estamos dizendo para o Eterno, para o Deus que nós dizemos que estamos servindo: a minha vontade, ó, é muito melhor que a do Senhor. É isso que nós estamos dizendo. E nós sabemos, gente, que isso é um dardo, isso é uma flecha do maligno, e o maligno não é inimigo de Deus. Por favor, não pensem que o maligno é inimigo de Deus, ele é nosso inimigo. Quem é o maligno para ser? Não há absolutamente nada que possa se opor ao Eterno, ao Todo-Poderoso, absolutamente nada. Ele é o nosso inimigo. Ele está aqui para tentar mostrar para o Eterno, para o Deus Todo-Poderoso, que o plano dele não vai dar certo conosco, porque a nossa natureza é muito ruim. Ela é muito ruim. Depois do pecado, essa inclinação para o mal, ela nos conduz o tempo todo. E aí entra aquilo que Paulo diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero este faço. Miserável homem que sou. Agora, quem me livrará do corpo dessa morte? Tem solução. Importa nascer de novo. Tem solução. A delícia de servir a Deus é isso, gente, que apesar desse cenário aparentemente assombroso, nós temos ainda a opção. Isso é o verdadeiro livre-arbítrio. Aquilo que eu disse também no Shabat: ninguém está colocando uma faca na jugular aí para converta-se, nada disso. Não tem pregação sensacionalista de conversão. A própria palavra diz que as minhas ovelhas ouvirão a minha voz, diz Yeshua. Então, as ovelhas ouvirão a voz, não sou eu que convenço. Eu não tenho papel de convencer ninguém, eu tenho o papel de expor as Escrituras, segundo o dom que o Eterno me deu. Então eu exponho as Escrituras para estimulá-los. Paulo fala assim: não, eu estou fazendo isso aqui como emulação, como um estímulo, como um incentivo para que os meus irmãos também façam isso, para que eles vejam aquilo que eu estou vendo, para que eles descubram o precioso tesouro que é Yeshua nas Escrituras, prometido desde Gênesis 3,15. Desde Gênesis 3,15. Nós estamos falando do princípio da criação. Criação, sexto dia, coisa maravilhosa, Shabat, descanso. Começa uma vida ali, vem pecado, o Eterno imediatamente. Então logo ele toma conhecimento do pecado, ele dá a oportunidade para o homem se redimir, para que ele confesse que fizeste Adão. O Eterno, por acaso, não sabia o que Adão havia feito? Claro que sabia, né? Mas é o princípio do contraditório, da ampla defesa. Eu quero ouvir de você. Confesse. E a palavra diz o quê? Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Mas aquele que retém essas coisas e não toma um passo no sentido de colocar esse prumo e quebrar essa parede e fazer de novo, né, pode perecer. Pode ser que chegue um ponto aí que não há mais conserto. Não tem mais como cavar aí para encontrar essa rocha. Chegará o momento tal qual aconteceu com o dilúvio. Está ali Noé pregando, e as pessoas chamando ele de louco, né? Até que veio o dilúvio, e aí diz a palavra que as portas da arca foram fechadas, ou a porta foi fechada, né? Fechou a porta da graça, acabou a última oportunidade que todos tinham ou têm, né, de se agarrar a essa promessa de Deus Todo-Poderoso e retificar a vida. Nós não estamos aqui, gente, eu falo isso, né, insistentemente. Nós não estamos aqui para nos tornarmos doutores em conhecimento. O conhecimento é maravilhoso, mas Paulo nos adverte quanto a ele. Ele por si só, ele nos ensoberbece, ele nos deixa arrogantes. Esse é o conhecimento puro. Agora, quando é um conhecimento de algo tão perfeito quanto essas instruções, e que imediatamente nós somos impelidos ou compelidos a agir conforme esse padrão,
Aí sim nós estamos correspondendo ao plano dele. E é exatamente isso que eu tento fazer aqui. Eu tento associar o conhecimento à prática de vida. É o que nós fazemos todo Shabat, todo sábado, com relação ao cortejo da Torá, a comparação da nossa vida com aquilo que nós temos aprendido. Porque senão nós vamos, é só conhecimento. O conhecimento por si só, ele não vai nos levar ao Olam Rabá, ao mundo vindouro. Pelo contrário. Pelo contrário. E mais uma vez, Zacarias 9, Rodrigo, enquanto esse texto por gentileza. Em Zacarias 9 diz que 2/3, não se assustem, 2/3 da terra serão eliminados. 2/3 serão eliminados. Ou seja, em cada 3 pessoas, 2 não passarão por esse curso. 2 não passarão. Ou seja, as palavras de Yeshua se cumprindo: porta apertada, caminho estreito. Porta apertada, caminho estreito. São poucos os que entram por essa porta. São poucos os que permanecem nesse caminho. Yeshua fala mais lá em Lucas 14:33 sobre renúncia. Ele não fala de renúncia de uma coisa só, ele fala de renúncia de todas as coisas. Essa é uma palavra pesada para nós que fomos educados numa cultura de nós mesmos. Aliás, num culto de nós mesmos. O tempo todo nós nos colocamos em evidência. Afinal de contas, sou feito em imagem e semelhança de Deus. É uma verdade. Mas esquece que fui feito à imagem e à semelhança de Deus. E aí Deus vira para mim e diz assim: Adilson, sede santo, porque eu sou santo. Senhor, essa parte aí, você sabe, né? Afinal de contas, eu sou carne, a carne é fraca e por aí vai. Afinal de contas, eu não pedi isso, eu caí de paraquedas nesse negócio aqui e eu vou prosseguir desse jeito. Bom, já sabe a verdade? Agora é com você. Agora é com cada um. A palavra diz que o Eterno não leva em conta os tempos da ignorância. Mas esse agora não é agora, hoje não. É com a vinda de Yeshua lá atrás, há 2.000 anos atrás. A partir disso, todos foram notificados do seu estado de independência, do seu estado pecaminoso, desse culto ao eu. Todos foram notificados. E só há uma forma de retificar isso: é arrancar esse eu do centro e voltar com Deus para o centro. Só isso, é só para isso. É tornarmos dependentes novamente desse Pai maravilhoso, mediante um viver agora de acordo com os padrões dele, com as instruções dele. Achou, Rodrigo? Zacarias 13, 8, 9. Isso, por favor, leia, Rodrigo. Zacarias 13. Gente, acompanha esse texto, por favor. Zacarias 13, está perto aí, por aí, né? Zacarias, um pouquinho para frente aí. Né? Deixa eu ver aqui. Um pouquinho Zacarias 13, assim. versículo 8, 9. Zacarias, está perto, está lá no finalzinho da Tanakh. Pertinho de Malaquias, perto já do Novo Testamento aí, da Bíblia de Alexandre. Isso, Zacarias 13, pode ler a partir do verso 7 a 9, isso. Ó espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o varão que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere ao pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volvereis a minha mão para os pequenos. Em toda a terra, diz o Senhor, as 2 partes delas serão exterminadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. E farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei e direi: é meu povo. E ela dirá: ó Senhor meu Deus.
será que podemos declarar Adonai é o meu Deus? Ou será que tem alguma outra coisa aí que estamos declarando como sendo o nosso Deus? Ou talvez até a nós mesmos? Vou ler aqui na minha versão, mesmos versos, Zacarias 13, versos 7 a 9. Desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é meu companheiro, diz Adonai Tsevaot, o Senhor dos exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos em toda a terra, diz Adonai, diz o Senhor. 2/3 delas serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Farei passar a terceira parte pelo fogo, ou seja, só sobrará 1/3, e esse 1/3 ainda vai ser provado, para saber da fidelidade desse 1/3 ainda. Farei passar a terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei, ou seja, será provada como se prova o ouro. E aí sim, ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, aí sim é o meu povo. Esse é o meu povo, esse é o remanescente. E o remanescente dirá, Adonai Tsevaot, esse é o meu Deus. Bom, nós somos muito próximos de Malaquias, vira a página aí, nós já caímos em Malaquias. Malaquias 1, verso 6. Diz assim: o filho honra o pai. Bom, será? Aliás, é mandamento, né, gente? Honrar pai e mãe, para que te vá bem, sejam longos os teus dias na terra que Adonai teu Deus te dá. É mandamento, mas estamos vivendo tempos em que os filhos não mais honram os pais. Né? Nós vamos partir do pressuposto aqui, do próprio prumo do Eterno, né? que é para honrar, é óbvio, né? É um mandamento, não tem como não fazê-lo. Então o filho honra o pai, é um mandamento, e o servo ao seu senhor. E aí agora o Eterno diz: bom, se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz Adonai dos exércitos, a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ô, gente, aqui muita gente fala assim, está vendo? O Eterno está falando aqui para os sacerdotes. Beleza, isso mesmo, para os sacerdotes. Só que nós somos o quê? Israelitas, não é assim? Nós hoje fazemos parte da nação de Israel, nós somos israelitas. E aí Pedro vem e diz o quê? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, né, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Então, todos nós somos, de algum modo, sacerdotes. Ou seja, essa responsabilidade é de cada um. E eu tenho um texto específico aqui para dizer: ai daquele que vira seu irmão errar e for lá e passar a mãozinha na cabeça dele. Ai daquele que fizer isso. Agora, o Eterno diz: bem-aventurado, feliz, vai receber galardão aquele que vira o seu irmão errar e falar: ó irmão, ó, você está no caminho do erro, querido, retifique seus caminhos e tal. E o irmão pode fazer beicinho, pode fazer o que quiser, mas um minutinho depois ele tem que trocar o beicinho dele por um sorriso, dar um abraço para o irmão, porque está dentro da instrução, está dentro da palavra. Não tem espaço para ficar de cara amarrada. Não existe cara amarrada no reino de Deus. Né? Na família do Eterno, nós somos família, uns cuidando dos outros. É por isso que o Eterno nos dá a instrução do corpo, colocando Yeshua como cabeça e nós como membros do corpo. E aí cada um que é bem ajustado, ligado, conectado, interconectado, mediante o que? Juntas e ligamentos. Então está todo mundo amarradinho, não tem ninguém solto.
Agora, se não quer obedecer, se quer continuar transgredindo, se não aceita a repreensão, não é irmão, não é ovelha, e aí, lógico, vai sair fora do rebanho, não tem jeito. E aí a própria palavra também nos dá instruções do que fazer, como fazer. Como fazer. E nós, gente, nós seguimos esses passos. Não pense que nós não seguimos ou que nós não estamos seguindo. Nós seguimos literalmente cada passo desse. Eu seria um insano se eu ensinasse de forma diversa ou fizesse de forma diversa. Por quê? Porque eu sei como fazer. Se eu sei como fazer e eu não faço, a Bíblia fala o quê? Eu estou pecando. Aquele que sabe o que deve fazer e não faz, esse está pecando. Esse é o famoso pecado de omissão. Está sendo omisso, está sendo negligente, está sendo relapso, está sendo conivente, está sendo condescendente, e nós somos muito bons nisso também. Aliás, gente, nós somos uma gracinha aí em termos de pecado. É da nossa natureza. E isso, volta a dizer, se nós permitirmos um pequeno buraquinho na nossa vida, isso se torna, a própria palavra diz que se torna o quê? Uma brecha. O que é brecha? Cratera. Exatamente isso aí, uma cratera. Incorrigível às vezes. Não é? E aí, gente, de qualquer situação, nós temos padrão. O nosso padrão é esse aqui, está aqui dentro. Esse é o padrão. É o que a própria palavra diz. Esse é o caminho, andai nele. Andai nele. Gente, precioso caminho. Nós somos abastados. Nós somos aqueles que encontramos um tesouro no campo. Um tesouro. E a palavra diz o quê? Que aquele que encontra um tesouro no campo, ele vai vender tudo que tem para adquirir aquele campo. Porque ele sabe que ele tem um tesouro. Ele fala, gente, eu quero esse negócio para mim. Claro, aí. Mais precioso, né? Ué? Então, assim, será que nós já analisamos a nossa conversão, entre aspas, o nosso processo de techuvá, de retorno a essas raízes bíblicas, né, numa mudança de vida de 180 graus? Será que nós já conseguimos vislumbrar que estamos diante de um tesouro? Será que efetivamente nós somos capazes de cumprir a palavra de Yeshua lá em Lucas 14:33, de renunciar a tudo por causa do reino dos céus? E quem diz, gente, nada menos do que o nosso Messias, do que aquele que reinará sobre nós e sobre todos, a quem durante 1000 anos ficará reinando, até que tudo seja colocado debaixo dos pés dele, e aí sim, ao final de 1000 anos, ele entregará o reino ao seu Deus, ao nosso Deus e Pai, conforme 1 Coríntios 25. 1 Coríntios 15, 25 a 28. Pois não. Esse vender tudo que tem para adquirir tesouro, se confirma é abrir mão de tudo que me faz pecar. Né? Exato. Claro. Por exemplo, uma pessoa milionária, dona de um cassino, ela se converte. Aí ela vai falar, não posso mais viver de jogo, né? Eu vou ter que abrir mão disso, por exemplo. Ela tem um vício, nossa, eu vou ter que abrir mão disso. Todos os atos pecaminosos, abrir mão, ter coragem, coisas que fazem muito bem, mas que vai impedir de adquirir o tesouro, aí a pessoa está disposta a abrir mão. Né? Sim, mas vamos lá então. Nós compreendemos muito bem quando se trata de ilicitude, mas também temos que compreender que muitas coisas lícitas, Paulo diz o quê? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É verdade, essa parte. E aí vem o seguinte: tem coisa lícita que se torna ilícita. E quando Yeshua diz, aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom, o meu irmão é uma coisa lícita ou ilícita? Claro que é lícita. Claro que é lícita. Mas o meu irmão pode se tornar ilícito? Uma coisa ilícita? Pode. Quando? Quando ele me fizer pecar quando ele me fizer andar, fazer qualquer coisa contra a instrução da terra.
A minha esposa, que é uma bênção para mim, que assim continue até o último dia. Né? A minha esposa, que é uma bênção, ela é lícita? Claro que é lícita, tudo dentro do padrão da terra. Agora, ela pode me fazer pecar? Pode. E se ela me fizer pecar, o que a palavra diz para você? Aquele que não renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Então, se chegar a um ponto que ela me faça andar em franca desobediência à lei do Eterno, à instrução do Eterno, sinto muito, querido, ó. Importa obedecer a Deus, não é? E aí temos aquela palavra de submissão, né? Mulheres, serem submissas aos vossos próprios maridos como ao Senhor. Agora, é óbvio que essa submissão, ela não é um menosprezo à mulher, pelo contrário, ela é uma bênção quando feita de acordo com os padrões da palavra. E é óbvio que é uma submissão também condicionada. Condicionada a quê? Aqui a ordem, né? O que a orientação esteja em plena harmonia com a palavra. Se o marido disser qualquer coisa contrária à palavra do Eterno, não vai obedecer o marido, é claro que não. Claro que não. Importa obedecer a Deus do que a homens. Então, ou seja, é disso que Yeshua trata. Não é? Então, essa renúncia, ela abarca, é fácil nós compreendermos as coisas ilícitas, mas temos que tomar cuidado com as coisas lícitas. Um filho, ele pode se tornar um ídolo para nós? Pode. Trabalho, dinheiro, né? O carro, qualquer coisa. Qualquer bem, qualquer coisa. O perigo, né? E Yeshua diz o quê? Onde está o vosso tesouro, ali está o quê? O seu coração. Ou seja, quando Yeshua confronta aquele jovem rico, né, que chega para ele, Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Yeshua olha e fala assim, bom, querem entrar na vida eterna? Guarda os mandamentos. E aí, como eu gosto sempre de falar, né, ele teve a coragem de falar para Yeshua, tudo isso eu tenho feito. Nós não teríamos essa coragem. Mas ele teve. Senhor, tudo isso aí eu faço desde que eu era pequenininho. Só que Yeshua sabia que tinha alguma coisa ali que não batia. Sabia que, na verdade, o coração dele estava nas riquezas que ele possuía. E aí Yeshua toca no ponto. Fala, bom, já que você quer meu discípulo, você quer entrar na vida? Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, vem e me segue. O dinheiro dele era o Deus dele. Exatamente. Então nós tínhamos um problema ali. Volto a dizer, gente, ter dinheiro não é problema. A palavra, a santa instrução, diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro, não é ter dinheiro. Ter dinheiro é uma coisa. Amar o dinheiro é outra coisa. É a raiz. Aí quando eu amo o dinheiro em detrimento, em prejuízo da palavra, da vontade do Eterno, tem um problema muito grave, né, que tem que ser imediatamente corrigido, sob pena, né, de perder a salvação. De perder a salvação. E nós trabalhamos sempre para desenvolver a nossa salvação, conforme diz a palavra. Nós temos que desenvolver a nossa salvação. Yeshua, abra por favor em Apocalipse 3:21. Olha lá, o que diz lá em Apocalipse 3:21. Dias finais, julgamento final. Olha aí, Apocalipse 3:21. O que diz? Ao vencedor. Opa, tem alguma coisa para vencer aqui então, né? Então não é qualquer um. Ao vencedor, dar-lhe-ei o quê? Assentar-se comigo no meu trono, assim como o quê? Eu venci e o quê? E me sentei onde? Com quem? Ué, mas peraí, ele sentou com o pai? Ele não sentou com ele mesmo? Não, ele sentou com o pai, ele é filho. Ele se assentou com o pai. No trono que era dele. Olha aí. No meu trono, ele diz no meu trono? No seu trono, no trono do pai. Eu me assentei com meu pai no trono dele. É isso que está dizendo a Escritura. E aí ele está dizendo que é o vencedor, ou seja, cada um de nós que desenvolver essa salvação e receber o diploma lá na frente,
está convidado aqui, Está ó, garantido. a sentar-se, exatamente, está garantido, Você tá- a sentar-se com Ele, junto com o Pai, no trono do Pai. Quem tem ouvidos, ouça o que o Ruach HaKodesh diz à congregação. Agora vamos para o texto que também conduz aqui o título da palavra de hoje, Lucas 11:35. Lucas 11. Aliás, vamos contextualizar essa passagem também, Lucas 11. Vamos lá, 33 até o 36. Lucas 11:33 diz: Ninguém, depois de acender uma candeia, tradução aí, Eugênio, uma vela, um velador, uma lâmpada. Uma lamparina. Ninguém, depois de acender uma lamparina, uma candeia, uma lâmpada, a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire. Tradução, Eugênio? Debaixo de um cesto. De um cesto, né? Ou seja, a gente não pega uma luz e esconde a luz, né? Nós precisamos dela para iluminar. Mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Então essa luz, ela precisa ser vista. Olha 34. São os teus olhos a lâmpada do seu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Agora olha o 35. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a candeia quando te ilumina em plena luz. Ô, gente, eu acho que não existe uma frase que eu fale tanto aqui na sinagoga quanto andar na luz. De tão sério que é esse negócio. Andar na luz. Né? Eu sempre me vejo, tenho uns bonequinhos, né, que tem um negócio atrás assim, que fica com as marionetes, que tem aquele negócio assim. Eu sempre me vejo assim, sabe, andando com um holofote na minha cabeça, lembrando sempre, opa, tem que ser luz, eu tenho que ser claro, as pessoas têm que me enxergar aqui, têm que entender, tem que me ver aqui fazendo e entendendo o que eu estou fazendo. Tem que brilhar. Tem que brilhar. Então é um holofote em cima de cada um, de cada cabecinha aí. Às vezes tem hora que eu falo que a gente não precisa abrir a boca, né? O brilho, o reflexo de Jesus existe em nós, refletindo o outro, a vida, né? Sem dúvida nenhuma, nós temos que viver aquilo que pregamos, mas nós temos que pregar também. Porque aí se pegar só pela letra, nós nos calamos e aí pronto, nós vamos cometer outro problema. Com certeza. Mas é claro que os nossos atos, eles têm que ser compatíveis com a nossa pregação. Ou a pregação tem que ser compatível com os nossos atos. Isso. Ô, gente, Isaías 5:20, eu vou ler aqui só para dar mais rápido. Isaías 5:20, 21, podem anotar a referência, depois vocês confiram. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Isaías capítulo 5, versos 20 e 21. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmo. O que significa isso aqui? Significa o seguinte, vamos lá, vamos colocar isso em prática. Né? Você quer saber? Não vou ouvir hoje não. Eu sei fazer, eu vou fazer. Quer saber o que o Eugênio pensa sobre isso? A palavra está dizendo isso, mas não, eu penso que se eu fizer isso, isso e isso, eu vou ter um resultado melhor. Eu estou citando nomes aqui, gente, estou falando em abstrato aqui, em determinada situação, para dizer da nossa independência, mais uma vez. Né? Por quê? Porque tudo que nós formos fazer, né, nós vamos buscar a direção, a instrução dentro da palavra do Eterno, das Santas Escrituras.
E na dúvida, os irmãos que já estão há mais tempo podem ajudar os mais Sim, aí entra o corpo, aí entra a questão do corpo. Nós somos um corpo. Olha a corresponsabilidade que eu coloquei aqui. Se o Eugênio falar comigo que está querendo fazer algo, e eu sei que o que ele está querendo fazer contraria a palavra de Deus, e se eu não falo nada com ele, nossa, eu fiquei sem graça com o Eugênio. Olha para você ver, eu devia ter falado isso com o Eugênio. Mas peraí, eu tenho que falar com o Eugênio. Se ele for, né, ele sendo, melhor dizendo, ele sendo um homem de Deus, uma pessoa que está aqui conosco, e eu confio na vida de Deus nele, eu não tenho dúvida que o Eugênio vai me ouvir. Pode acontecer dele espernear, tal, pode acontecer? Pode. Mas a minha expectativa, o meu desejo, quando eu o interpelo, quando eu quero repreender ou instruir alguém, a minha expectativa é de ser bem recebido. Bem recebido por quê? Porque não sou eu, gente. Não é a minha palavra. A palavra aqui é do Eterno. Eu falava isso com a Maria Lúcia hoje. Eu falei, querida, presta atenção. Nós estamos buscando fazer a vontade do Eterno. A obra é do Eterno. Qualquer insurgência, ela não é contra A ou B. Ela é contra o Eterno. Ah, mas não tem mais, não tem menos. Né? E a palavra, ela trata de pessoas que não ouvem direções que vêm do Eterno. Agora, a coisa é tão séria que aí eu volto para vocês. Né? E eu falo isso aqui também, todos são testemunhas disso, e aliás está gravado em todos, tudo que nós falamos está gravado. Né? O que eu falo? Qualquer coisa que for dita aqui, contrária à palavra do Eterno, vocês são corresponsáveis para comigo. Eu confio que vocês chegarão em mim e falarão, aqui olha, você falou um negócio ali, mas será que é isso mesmo? Eu não entendi, eu estou achando que talvez você pode estar equivocado. Né? Eu digo o seguinte, gente, eu tenho muito zelo no estudo. Agora, eu posso me equivocar? Claro que posso. Claro que posso. E nisso eu conto com os irmãos bereanos. Né? Eu confio que aqui tem um grupo de irmãos zelosos que conferirão nas Escrituras se o que eu estou falando é isso mesmo. Né? E pode acontecer de eu estar falando certo e o irmão achando que eu estou falando alguma bobagem, né? Por não conhecer o contexto ou por não ter analisado a Bíblia de forma sistemática, né? Pode acontecer? Pode. E pode acontecer de efetivamente eu estar equivocado. Agora, aí está a responsabilidade do corpo, ou corresponsabilidade, né? Onde cada um responde pelo todo. É a forma como o Eterno trata com Israel. É a forma como o Eterno trata com o seu povo. Uns responsáveis pelos outros. Isso é família. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que o Filho seja o primogênito entre muitos irmãos. Esses muitos irmãos aí é só um terço. Né? Mas vamos colocar que está todo mundo aqui para a glória e honra do Eterno nesse um terço. Né? Então, uma família, né? Muitos filhos, uma família, também quantidade, muitos filhos, né? Semelhantes a Yeshua, conformes à imagem de Yeshua, qualidade. Então nós temos aí o princípio da unidade, da quantidade e da qualidade. Né? Até quando? Efésios 4:13, até que cheguemos à unidade da fé, ou seja, todos nós com o mesmo entendimento. Não tem espaço, gente. Ah, mas tem um ditado aí que ele deve ter nascido lá naquele lugar, porque não é possível que alguns ainda o repitam, né? Dizendo que onde há 2 judeus tem 3 pensamentos. Né? Isso não é possível. Não é possível, porque isso dá um viés de divisão, de flexibilização, como se a palavra do Eterno fosse flexível. Ela não é flexível, só há uma interpretação possível, que é a do Eterno, não é a minha, não é do Shulam, não é do rabino tal, do rabino tal, do rabino tal. É a do Eterno, é a palavra. E se tiver alguma dúvida em termos de rabino, qual que é o rabino que nós vamos seguir? Yeshua. O nosso maior rabino, Yeshua. Aí Yeshua vem e fala o quê? Sem mim, nada podeis fazer. Nada. Não tentem, gente. Não tentem, que não vai dar certo. Não vai dar certo. E nós temos, infelizmente, para a tristeza de Deus, nós temos exemplos acontecendo no nosso meio de pessoas que querem seguir sem Yeshua
E infelizmente não sou eu que estou dizendo, não tem nada de praga, não tem nada disso. É causa e consequência, só isso. Não é? A bênção está ali para quem pratica, para quem obedece. Se diligentemente obedecer, vocês vão ter isso. Falava com o Eugênio agora há pouco, o Eterno, o Yeshua diz assim: aquele que renunciar por minha causa, por causa do Evangelho, aqui na terra, colherá quanto, Eugênio? 100 por 1. E ainda o quê? A vida eterna no mundo vindouro. Ou seja, é uma promessa. Se nós renunciamos por causa do Evangelho, gente, a nossa vida é assim. Quem tem uma vida com o Eterno, em plena obediência, eu estava falando com a gente vai andando e fez bênção toda hora na gente. A palavra diz: as bênçãos te alcançarão. Você não precisa correr atrás de bênção, não. Seguirão. Elas te seguirão e te alcançarão. Isso. Elas te seguirão e te alcançarão. Enquanto aí fora prega, nós temos que correr atrás de bênçãos, tem que correr atrás de bênçãos. Não, nada disso. A palavra diz que se nós obedecermos, se nós formos fiéis, as bênçãos nos seguirão e nos alcançarão. Elas virão até nós. Isso não significa, gente, bracinho cruzado, ociosidade, negligência, nada disso. Isso significa uma vida de um andar reto na palavra do Eterno, cuidadoso, zeloso. É para isso que o Eterno nos chama, para sermos um povo zeloso e de boas obras. De boas obras. Então, se nós agirmos dessa forma, as bênçãos são automáticas, gente. Automáticas. É isso que quer dizer aquela palavra quando está escrito lá que aos seus amados ele dá enquanto dorme. Olha para você ver, nós estamos dormindo e bênção está sendo acreditado na nossa conta. Isso, mais uma vez, como está gravando, eu vou dizer, mais uma vez, não tem nada a ver com o Evangelho da Prosperidade. Eu nunca preguei isso e eu não gosto do Evangelho da Prosperidade. Isso é a prosperidade de quem serve a Deus. Totalmente diferente. Obediência, diligência, cuidado, amor, servir por amor, não servir por obrigação, por temor apenas. Eu sou obrigado a servir, mas também se eu não servir, eu vou ser exterminado. Se eu não servir, eu vou ficar doente. É claro que eu vou servir. Isso é servir? Nunca foi. E não é assim que o Eterno Deus quer que nós o sirvamos. Ele enviou Yeshua aqui para morrer por nós, para pagar o preço pelo nosso pecado, para que nós tenhamos uma qualidade de vida, uma vida abundante. Yeshua diz isso: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Yeshua, no seu papel de reconciliação, que o Eterno estava em Yeshua reconciliando consigo o mundo e nos deu aí o ministério da reconciliação. Nesse papel de reconciliação, Yeshua nos dá, nos mostra, nos prova que nós teremos aí uma vida absolutamente abundante, confiante, por conta das próprias promessas do Pai. E é para isso, gente, esse é o propósito eterno do Pai, é que nós nos reconciliemos com Ele, que nós andemos de acordo com o modelo que Ele nos deixou, e não apenas um modelo, é um modelo que nos resgatou. Todas essas festas bíblicas, os rituais, quando a palavra diz que são sombras, elas são sombras diante da magnitude do papel de Yeshua por nós. Toda aquela parte sacrificial que está contida na Torá, aquele derramamento de sangue de animais e tal, que Hebreus vem e diz o seguinte: olha, nunca sangue de animais, de bodes e tal, foram capazes de remir o pecado do povo. Mas aquilo era o quê? Era uma tipologia, era uma sombra do sacrifício daquele que viria. É assim. Antigamente era um animal que morria para que a pessoa não morresse. Ela tinha que levar o animal, tinha que colocar a mão na cabeça do animal, tinha que confessar e tinha que participar do sacrifício para que ela fosse perdoada. Puxa vida, saiu dali e pecou de novo, mais um animalzinho vai morrer. E de novo, e de novo, e de novo. Agora, gente, é o Filho de Deus. Deus, o Todo-Poderoso, nos envia o Filho dele para que faça isso uma vez por todas e nos orienta: não vilipendiem o sacrifício
de Yeshua. Porque se vocês fizerem isso, não resta mais sacrifício pelos pecados. Muito pelo contrário, horrível expectação de juízo. Ou seja, a coisa é séria. Fico imaginando porque o homem voltou da volta, né? As coisas do Senhor é tão simples, Queridos, mais uma vez, né? Tiago 4,7, perdão, Tiago 4,7 diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Opa, peraí. Qual que é o verbo importante da frase? Sujeitai. Tem que estar sujeito. O que é estar sujeito a alguma coisa? Submisso. Debaixo, submisso, dependente, não é? Filhos, sujeitem a seus pais. Sejam submissos aos seus pais. Sujeitai-vos. Olha aí, o verbo é imperativo, gente. Tiago, capítulo 4, verso 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, nós só conseguiremos resistir ao nosso inimigo se estivermos sujeitos a Deus. Se nós não estivermos sujeitos, gente, nós caímos nas ciladas. Nós caímos nas ciladas. Essa é a nossa natureza carnal, a nossa natureza humana, que pende, né, o tempo todo para a carne. Romanos 8,13: se viverdes segundo a carne, olha aí, caminhais para a vida. Complete a frase, gente. Romanos 8,13: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Caminhais para a morte. Mas se viverdes pelo Espírito, mortificareis os feitos da carne, e aí certamente vivereis. E quando diz, gente, os feitos da carne, tirem aí os feitos da carne e coloquem a própria vontade. A própria vontade. Quando fala da carne, está falando do eu, está falando da nossa vontade, que efetivamente é quem comanda a nossa carne. A nossa carne pode fazer alguma coisa se não receber um comando na nossa mente? Não é possível. Não é possível. Então, isso é viver na carne. Eu é que dou esse comando. Né? Cada um de nós é que dá o comando. Isaías 64,6: para aqueles que pensam que são alguma coisa, para aqueles que pensam que são justos, para aqueles que pensam que podem fazer algo em troca de um favor de Deus. Isaías 64,6: todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Trapo de imundícia, gente, mais uma vez, panos de menstruação. Essa é a comparação da nossa justiça. É assim que aquilo que chamamos de justo perante os nossos próprios olhos, porque nós temos um padrão, só há um que é justo, só há uma justiça, que é a santa, boa e justa instrução da terra. Qualquer outra coisa que chamarmos de justo, que seja contrário a isso, é trapos de imundícia. É aquilo que eu falei agora há pouco, o texto que nós lemos. Nós estamos chamando o mal de bem e o bem de mal. Estamos chamando o doce de amargo e o amargo de doce. Né? Estamos fazendo cafuné com a transgressão à instrução do Eterno. Cuidado.
1 Pedro 5, 5, 6. Quero falar desse texto, gente, só para mostrar a condição hoje, nessa questão do eu aí, como que está a condição hoje, sobretudo aí com os nossos jovens, né, o que está acontecendo no mundo afora. Né, volto a dizer, isso aqui não é um jornal do dia, apesar de parecer que eu estou lendo os acontecimentos de hoje. 1 Pedro capítulo 5, versos 5 e 6. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Nós vemos isso, gente? Não, de jeito nenhum. Estão fazendo a O contrário. adulto hoje tem que ser submisso. Tem que se curvar. Tem que se curvar a criança e Inclusive no meio evangélico, no meio do nosso meio, né? Eu vou falar assim, no meio dos que estão servindo. No nosso meio não pode ser assim. Não é? No nosso meio não pode ser assim. Os filhos têm que ser submissos às pessoas mais velhas. É um princípio, gente, isso já era um princípio de educação. Eu aprendi isso não como sendo um mandamento. Eu aprendi isso porque o meu pai me ensinava isso. Eu já contei para vocês aqui, se eu chegasse em casa, na rua, estava na rua, chegasse em casa, e meu pai estivesse com uma visita, era amigo dele, se eu passasse direto, ele virava para mim e disse, olha, volta e cumprimenta. Se próxima vez que você fizer isso, eu viro seu pescoço para trás. Era assim mesmo. E aí eu passei a tomar bênção a todo mundo, já contei isso aqui. E meu pai vai, toma bênção, a pessoa mais velha toma bênção. E para depois ele falar assim, menino, fica ativo, toda vez que você falar assim, bênção, e a pessoa fala assim, Deus te abençoe, olha você que beleza. E aí eu falei assim, opa, tem um mistério aí, né? deixa eu ser mais abençoado. Aí eu tomava bênção para todo mundo. Um negócio bom aí, né? É bom, é. Então assim, mas a gente aprende, não é? A gente aprende isso. Chegava num lugar, tinha uma pessoa mais velha, né, levantava para a pessoa, autoridades, chegou uma autoridade, no meio militar isso é muito comum, né? Você vai olhando as patentes ali, ó, você vai olhando e tal, e quanto maior a patente, mais respeito você vai tendo para a pessoa, né? E é uma hierarquia que é respeitada de ponta a ponta, isso é um princípio. Né? Então, rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outro sim no trato de uns com os outros, cingi-vos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Não é? Gente, a questão de rebeldia, a gente está falando das crianças aí, né? Um cuidado que nós sempre estamos falando, né? Nós não somos chatos, gente. Eu falo, né, como eu estou muito próximo do Rodrigo, eu falo, Rodrigo, eu amo Samuel. Agora, eu não posso, em nenhuma hipótese, incentivar a rebelião do Samuel, se o Samuel estiver agindo em rebelião. É um excelente menino, muito obediente, né, Samuel? Muito obediente, graças ao Eterno, muito obediente. Agora, se ele for desobediente, se ele for rebelde, eu não posso estimular a rebeldia dele, sob pena de colocar em risco o caminho dele, e aí eu que vou responder por isso. Né? E cada um de nós, principalmente é óbvio, né, a responsabilidade primeira é do Rodrigo e da senhora Giovana. Então, a primeira responsabilidade é dos pais. Agora, enquanto aqui na congregação, né, todos somos corresponsáveis por todos, seja menino, seja adulto. Agora, nós começamos por eles. Não é? Ele está começando a vida agora. A Bíblia fala o quê? Ensina teu filho no caminho que deve andar, para quando ele for velho, ele não se desviará dele. Então nós temos que incutir esses princípios tão nobres na mente dessas crianças, para que elas passem, gente. Olha a repercussão disso. Se ela respeita uma pessoa mais velha, obviamente ela respeitará a Deus. Se ela não respeita uma pessoa mais velha, ela não vai respeitar a Deus. Ela vai tratar Deus como um coleguinha, vai achar que Deus é um coleguinha dela, né? E isso é muito sério, isso é extremamente sério. Eu falava aqui, gente, acerca da oração, até bom que eu vou fazer uma pontuação aqui. Quando formos orar, gente, nós estamos entrando na presença do Altíssimo, é um momento de reverência. O Evandro no sábado ali, ele teve que exaltar a voz para chamar o pessoal para orar. Quer dizer, não pode ser assim, né? Não pode ser assim.
É claro que tem que haver cooperação dos irmãos, eu não estou censurando o Evandro, é porque estava todo mundo tão disperso que foi necessário que ele... mas agora isso acaba criando um comportamento de resistência, vai criando um comportamento que tem que ser reprovado. Então, na hora da oração, é um momento que entramos na presença do Eterno. Nós temos que lembrar o quê? Como lá no tabernáculo tinha aquele santo dos santos, nós entramos lá naquele santo dos santos, gente, somos sumo sacerdote, poderia entrar. E hoje, porque Yeshua é o nosso sumo sacerdote, nós temos esse acesso. Então nós estamos ali, no lugar mais sagrado, no átrio de Deus, do Pai, em nome dele, do Filho, para orar, para agradecer, para pedir alguma coisa. Então é um momento solene. É a mesma coisa das Escrituras. Quando abrirmos as Escrituras, é um momento de respeito, de solenidade. Volto a dizer, questão de celulares, eu particularmente não concordo, falo isso com a minha esposa, não concordo em utilizar Bíblia em celular. Eu tenho Bíblia, não interessa, nós temos versão aqui, se não tiver coisa, eu dou Bíblia de presente para quem quiser, mas que vê ou peguem a Bíblia, gente, aprendam a manusear, a ver os livros, a sequência dos livros. É precioso ver isso, ver a palavra escrita aqui no papel. Entendeu? Por que eu digo isso, gente? Porque, mais uma vez, nós somos muito bons em enganar até nós mesmos. E eu já vi aqui dentro da congregação, já me falaram, e eu também já vi, quando eu vou lá para trás e volto, eu já vi gente no WhatsApp, no Facebook, em pleno culto de Shabbat. Em pleno culto de Shabbat. Assim, gente, sinto muito, isso não entra na minha cabeça. Não consigo conceber isso, sinceramente eu não consigo. E a vantagem também da gente seguir pela Bíblia é a questão mesmo de familiarizar-se com a Bíblia. Onde que está tal livro, né? Mas a pessoa é novata na leitura, com o tempo a gente vai memorizando. Onde que está, rapidamente achar, né? A gente pode faxinar de ouvido, né? Pode ter... Não, claro. Não, fora daqui tudo bem. Gente, isso é aproveitar o tempo. É claro, eu ouço a Bíblia no meu celular, pregações e tal, o dia inteiro, sem problema. Eu estou no carro, eu estou ouvindo, qualquer hora eu estou ouvindo. É claro, agora aqui dentro da sinagoga, é um tempo de reverência, é tão pouco tempo que a gente passa aqui, é um tempo de respeito, de reverência, de nos abstrairmos de qualquer outra coisa que possa roubar a nossa atenção e de que para não perturbar a nossa conexão com Deus. E volto a dizer, o nosso inimigo ele é astuto, ele usa uma mensagenzinha que está chegando e alguém pode dizer assim, mas você não sabe da minha vida, eu estou aguardando aqui um telefonema, um aviso gente, nós temos intervalos aí, um determinado ponto, vai lá e olha e tal, e volta. Como diz, não vai acontecer algo que seja tão urgente, que você vai ter que sair daqui correndo e tal, e vai resolver o problema. E outra coisa, se a sua confiança não estiver no Eterno, de fato aí existe um problema que é muito sério. Então assim, abstenham-se de tecnologia no Shabbat. Aqui dentro, quando tiver, desliguem os celulares, para evitar de perturbar. E tem perturbações que surgem do nada. A Úrica está ali com o celular desligado, desconectado da internet e tal, e o negócio não interrompe. Imagina se. Não, e aí quando achar que está brincando, Úrica. Mas o negócio é sério, gente. Perturba e tira toda a nossa concentração. Quem está aqui à frente, gente, qualquer coisinha fora do normal. Porque a gente está numa linha de raciocínio, qualquer coisinha desvia a atenção, e aí um conteúdo que talvez pode ser importante, a gente acaba se perdendo. Você não perdeu aqui agora? Não, estou dentro. Eu sou o Zé, está chamando lá. Estou terminando. 2 versos aqui eu termino. Oséias 11, verso 7. Oséias 11, verso 7. Diz assim, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Um pouco antes aqui, gente, em Oséias 4, 6, o Eterno diz, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, o povo de Deus é destruído por falta de conhecimento. Não está falando de conhecimento secular, está falando de conhecimento do sagrado.
conhecimento daquilo que deve fazer, andar nessas santas instruções, está ignorando essas santas instruções. Agora no capítulo 11, verso 7, ele diz: o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se é concitado a dirigir-se acima, ou seja, se é repreendido aí para voltar para o caminho, ninguém o faz. A inclinação da carne é virar as costas, retroceder. Olha aí, gente. A inclinação, a nossa vontade não é para ir para frente, a nossa vontade é de voltar para trás. E perdoe-me o pleonasmo do voltar para trás, eu sei que mas esse retrocesso, isso é extremamente prejudicial. Exatamente. E é o Eterno quem diz, a inclinação da carne é me virar as costas, é retroceder. Jeremias 14:7, posto que as nossas maldades testificam contra nós, ó Adonai, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram, contra ti pecamos, tudo o que fazemos de mal é contra nós mesmos. Então, querido, que possamos levar a sério essas preciosas palavras. São as únicas palavras que nos conduzirão num caminho de retidão e que nos levará ao mundo vindouro. Que o Eterno tenha misericórdia de cada um de nós, que Ele nos abençoe, que Ele nos capacite para que nós possamos efetivamente andar de acordo com esse padrão e sermos ao final aprovados. Shalom a todos.